Olá pessoal, muito bom dia. É o Leonardo falando, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar de Agile Banking. Hoje a gente está especialmente contente, é o nosso primeiro webinar debaixo aqui do guarda-chuva da marca GFT, né? Então, estamos fazendo aí uma transição importante. Vocês vão começar a acompanhar os nossos webinars, né? Os que participaram aí historicamente dos webinars aqui da Abertec nos últimos 4, 5 anos. A gente vai passar a fazer esses webinars aqui na nossa nova casa, aqui na GFT, né? E teremos muito conteúdo especializado, né? Isso é uma coisa muito legal a dividir com vocês, assim como esse webinar que a gente vai conversar hoje aqui, de Agile Banking. Nós vamos ter na sequência muito conteúdo especializado, especialmente aí para os temas de serviços financeiros, né? Muita coisa de aplicação de serviços financeiros, bancos, mercados de capitais, pagamentos, seguros, etc. Bem como uma série novamente voltada ao pessoal de IT mesmo, o pessoal mais técnico, o Tech Talk, onde a gente vai falar, digamos, mais horizontalmente de algumas práticas tecnológicas, desde DevOps, ALM, mobile, enfim, várias coisas que tocam práticas tecnológicas que interessam ao mercado, né? Então, vocês podem esperar aí uma frequência desses webinars mais relacionados aí com temas de negócio aproximadamente mensal, né? E os Tech Talks a gente também tem uma ideia de fazer um a cada 30 ou 45 dias no máximo, né? A nossa interação aqui, pessoal, sempre disponível. Vocês podem interagir tanto via chat do Webex, quanto via esse painelzinho de perguntas e respostas. Para mim aqui o painelzinho de perguntas e respostas é um pouquinho mais escondido, mas de qualquer maneira em algum momento aqui eu acho vocês, tá? E aí a gente vai interagindo, tentando, né, comentar alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram colocar aí para nós. Os webinars são gravados, né? E eles vão progressivamente formando um conteúdo aí muito dinâmico do nosso canal YouTube corporativo, onde vocês vão progressivamente então ver outras iniciativas dessa natureza que a gente vai desenvolver aqui dentro da GFT. Muito legal também para quem não teve a oportunidade ainda de visitar. Nós temos uma série bastante ampla de conteúdos aí, papers e estudos e pesquisas, etc., que ficam no nosso website. E lá vocês podem fazer o download, ver como é que essas coisas acontecem. O nosso próximo, inclusive, é para divulgar uma pesquisa nossa, global, né, de alcance da GFT, sobre o tema da digitalização nos bancos, né? Isso vai complementar bem aí a visão que a Febraban vai dar sobre a digitalização aqui no Brasil, né? Coincidindo aí com o CIAB. A gente vai trazer essa visão mais global de como que a gente ataca isso. Então vamos lá, o nosso assunto principal, que hoje é Agile Banking, né? A nossa grande agenda hoje tem 4 grandes itens: principais motivações, o que a gente enxerga como os pilares para o Agile Banking, contar para vocês em alto nível um caso de sucesso já bem antigo da GFT, né, em relação a ajudar um banco tradicional a trabalhar com temas de Agile Banking. E aí a gente finaliza com uma sessãozinha de perguntas e respostas. Então, enfim, as nossas motivações aqui começam com uma série de mudanças, né? E como está aí de alguma forma uma certa provocação aí para vocês, coisas que nós de alguma maneira já sabemos, né? Ou seja, uma série de movimentos e tendências de mudança, né? Acompanhando, enfim, a evolução da sociedade, da tecnologia, etc., que vão progressivamente impactar nos negócios dos bancos. E a gente começa com a visão de que, claro, as pessoas mudaram, né? E tem umas coisas bem curiosas, né? Aqui foi selecionado uma estatística aqui que é bastante curiosa, que diz que 71% dos jovens preferem ir ao dentista do que ouvir o que os bancos estão dizendo. Eu estou nos outros 29%, porque eu realmente odeio ir ao dentista. Mas 71% preferem ir ao dentista, ou seja, até sofrer as pessoas preferem do que saber
o que os bancos estão dizendo, né? Isso, a fonte disso aí é Scratch Agency. Fundamentalmente traduz uma visão de que há um grande, vamos dizer, uma certa chateação, um certo descrédito em relação ao que as instituições financeiras né, se propõem junto aos seus clientes, né? E aí isso mostra algumas outras estatísticas que complementam essa visão quase chocante aí do dentista, né? Essa aí é da Millennium Disruption Index e ela mostra, por exemplo, que 53%, né, dos membros aí da geração Y acha que o banco é absolutamente igual a qualquer outro, ou seja, não vê nenhum tipo de diferenciação nos bancos. 33% acredita que os bancos já vão ser completamente dispensáveis, ou seja, que outras empresas, outros players vão ocupar o lugar que os bancos atualmente ocupam na prestação de serviços. 73% estariam mais animados a comprar uma oferta de serviços financeiros de um player não tradicional, e aí, claro, você fala de um Google, de um Amazon, de um Apple, ou seja, todas essas empresas que hoje estão aí surfando a crista da onda da popularidade, sabe-se lá até quando também, ninguém sabe exatamente quando que isso vai acontecer, e que existe uma predisposição bastante grande em relação à attrition, né? Ou seja, as pessoas estão dispostas a sair do seu banco nos próximos 90 dias, um terço das pessoas estaria disposta a sair do seu banco nos próximos 90 dias. Toda vez que a gente vê uma pesquisa assim, obviamente a gente se questiona, fala, mas quem foi pesquisado, para quem perguntaram, mas de toda maneira, sempre que a gente olha para isso, a gente consegue refletir sobre algumas das questões, ou seja, uma das principais que está embutida em todo esse raciocínio aqui é de que a lealdade é extremamente questionável. Todas elas, de alguma maneira, jogam uma provocação de que as pessoas estão dispostas a experimentar algo novo no que diz respeito à sua relação com os bancos e, normalmente, isso evidentemente está relacionado com a qualidade dos serviços. Segunda grande tendência, de alguma maneira já apareceu também na primeira, é de que os competidores mudaram muito significativamente. Ou seja, isso está acontecendo, não é algo já finalizado, isso vai continuar acontecendo de uma maneira bastante contínua, mas os players que ocuparão o espaço de serviços financeiros vão progressivamente mudar, né? E aí a gente pega uma outra estatística aqui, essa de uma pesquisa do pessoal da Accenture, o Banking 2020 Report, Bancos 2020, e eles dizem o seguinte, que 35% das receitas bancárias estarão em risco em 2020 pela entrada de novos competidores digitais. Palavra disrupção super na moda, né, meio esquisita, mas aqui a gente vê que 35% é muito dinheiro, né? Ou seja, se 35% da receita bancária está em risco porque eu vou ter um outro player que hoje não presta serviços financeiros ainda, eu realmente tenho que me preocupar com a maneira com a qual eu vou fazer transformações na minha organização para estar preparado para essa nova realidade competitiva, né? E aí eu tenho certeza que vocês todos, né, estão aí escutando de uma forma ou de outra também a história das fintechs, ou seja, além desses players de outros setores, né, Google, Facebook, Apple, etc., que estão progressivamente namorando a ideia de prestar serviços financeiros, também existe a história das fintechs, ou seja, várias empresas, a gente associa muito a ideia de uma fintech a uma startup, mas não necessariamente, ou seja, a gente pode estar falando de empresas, como vocês veem na última estatística aí, em cima, do lado direito, a capitalização média das fintechs pesquisadas pelo Venture Scanner é de 44 milhões de dólares, ou seja, não são fundinhos de garagem, assim como a gente fica pensando. Eles pesquisaram 1.362 companhias, a pesquisa é principalmente focada na realidade do mercado norte-americano, mas evidentemente cobre outras geografias, né, como vocês viram ali embaixo. As principais geografias onde está acontecendo essa revolução das fintechs é nos Estados Unidos, na Inglaterra e na China. Os dois primeiros mercados financeiros extremamente desenvolvidos, o terceiro não, mas obviamente a gente está vendo que essas companhias fazendo muitas atividades diferentes, então as categorias ali, que tipo de atividades as fintechs estão trabalhando do ponto de vista de serviços financeiros. São 19 tipos de atividades diferentes, vocês já vão ver no slide a seguir como é que isso se divide, pelo menos as principais,
com um tempo médio de operação de 6 anos e, em média, 167 colaboradores. Ou seja, em funcionários falar, isso é peanuts, sim, ainda é muito pequeno. Mas, obviamente, se o modelo de atendimento da grande maioria das fintechs é completamente digital, a tendência é que elas tenham menos bancários do que os bancos tradicionais, porque, claro, elas não vão ter agências, elas vão prestar serviço usando principalmente os recursos da tecnologia sendo digitais, né? Aqui nesse próximo slide, que vocês estão enxergando ainda, a fonte Venture Scanner, ele agrupa as fintechs segundo a natureza das suas operações, né? Aqui que tem as tais 19 categorias, aqui estão só as principais, tem outras que são bem pequenininhas. Nessas categorias ele mostra a contagem de companhias que estão dentro. Então vocês veem que empréstimos, lending aí, o primeiro negócio maior, né? Quase 280, 290, tem uma firula ali que ele põe velho em cima, não sei porquê, mas aproximadamente 280 companhias diferentes trabalhando em temas de empréstimos. Que tipo de empréstimo? Empréstimo person to person, está aparecendo um montão de coisa, ou seja, desintermediação, né? Da mesma maneira que aconteceu desintermediação com os Airbnb da vida e Uber da vida, vai acontecer desintermediação progressivamente também em serviços financeiros. Isso olhando para o mercado de serviços financeiros brasileiro especificamente e falando de seguros, isso deveria preocupar muito os amigos corretores. É claro que ainda é um mercado regulado, mas, amigos, não vai durar para sempre, ou seja, a vidinha vai ficar bem mais complicada no futuro. O segundo movimento aí, né, como dá para ver, é de pagamentos, né? Então, pagamentos também tem muita desintermediação acontecendo no ramo de pagamentos, ou seja, empresas que facilitam a realização de pagamentos em várias situações diferentes, e aí tem empresas das mais diferentes possíveis, algumas que já alcançaram tamanhos até bastante significativos, né? Empresas que hoje são muito valorizadas, ainda que sejam de capital fechado, a grande maioria delas são empresas que são muito valorizadas. Fora o tema que a gente já falou, né, dos novos players totalmente não tradicionais, né, vindo de outros segmentos e das fintechs, a gente ainda soma no tema da competição as mudanças que estão acontecendo do ponto de vista da estrutura da tecnologia, né? Também, muito possivelmente, a maior parte de vocês já escutou falar do assunto blockchain. Blockchain é um padrão de contabilidade, né, distribuída, de registros distribuídos, que se aplica imensamente ao tema financeiro, né, pagamentos, qualquer tipo de transação distribuída pode ser registrada dentro do blockchain. Originalmente, essa tecnologia veio e foi desenvolvida em função da moeda Bitcoin, mas já está se enxergando muitas aplicações dessa tecnologia dentro do mercado financeiro. Aqui no Brasil, em particular, os amigos cartórios deveriam se preocupar um pouquinho mais com a situação, porque, a rigor, por exemplo, uma transação de um imóvel poderia ser registrada num bloco blockchain e ter validade jurídica, né, se regulada. E aí o interessante, saiu hoje, por exemplo, no Valor Econômico, o Banco Central compôs ontem uma comissão de estudos para blockchain e outros impactos da tecnologia no setor bancário. Então, isso está mais do que como simplesmente algo que vai acontecer no futuro, uma tendência, etc., mas algo que já está absolutamente sendo discutido no Brasil, com alguns bancos já, com algumas iniciativas piloto, ainda que não esteja completamente regulamentado. Então, são muitas mudanças acontecendo do ponto de vista dos players e da tecnologia. Olhando para dentro da própria indústria, né, que é a nossa próxima visão aqui, olhando para a indústria de serviços financeiros, a gente vê que a indústria também, evidentemente, não está parada, né? A indústria está olhando para tudo isso, a indústria está se movimentando para reagir a todas essas coisas que estão acontecendo. Não tem ninguém, ou eu diria que hoje em dia é difícil pensar que algum player significativo da indústria de serviços financeiros está simplesmente dormindo em berço esplêndido, né? Então, a gente vê aí
uma evolução muito importante dos bancos, de alguma forma acompanhando uma visão de que os próprios clientes vão se segmentar, ou seja, a gente pode começar a pensar que os clientes vão, a gente vai ter alguns clientes que vão permanecer clientes super analógicos, né? Então eu posso citar aqui um exemplo próximo, a minha sogra é um cliente completamente analógico, adora ir na agência bancária, falar com todo mundo lá, tá? Não tem a menor necessidade de fazer isso, mas gosta e não tem a menor intenção de adotar, né, qualquer tipo de plataforma tecnológica, seja o telefone, ou seja, mesmo as plataformas tecnológicas simples, do tipo você poderia fazer uma transferência via call center, e a pessoa não faz porque não gosta, ou seja, valoriza a relação social como cliente totalmente digital. Provavelmente todos nós aqui que estamos assistindo a esse webinar, um treco super digital, estamos muito mais nas categorias da direita do que na categoria da esquerda, e evidentemente para eu poder atender a esses diferentes, né, perfis de clientes, eu continuarei tendo, né, os bancos tradicionais, que são os que historicamente estão presentes no mercado. Vão ter alguns bancos que são, né, disruptivos, vamos chamar assim, bancos que já não têm nenhum tipo de predisposição a atender uma pessoa que tem o perfil da minha sogra, ou seja, ele simplesmente não quer esse cliente em sua base, claramente, ele quer clientes que tenham uma predisposição de um relacionamento digital, assim como você tem as fintechs entrando naqueles ainda mais dispostos a estabelecer um relacionamento digital. E, evidentemente, os tradicionais, né, estão também se transformando em bancos evolutivos, ou seja, está careca de ver ofertas aqui no próprio mercado brasileiro de bancos que eram completamente tradicionais, mas que estão se propondo a ter um atendimento progressivamente mais digital. Eu diria que na mídia hoje, praticamente todos os nossos grandes bancos brasileiros se propõem a uma abordagem de banco evolutivo, né? Um banco que sai de uma perspectiva completamente tradicional e continua atendendo essa persona aí, que é o cliente totalmente analógico, mas que avança muito significativamente na direção do cliente digital, né? E uma das coisas que mostra isso é que o número de transações no mercado brasileiro acontecendo via canal mobile e via canal internet hoje já são 54% das transações que acontecem no mercado brasileiro, ou seja, já há mais transações em canais digitais do que em canais analógicos, né? E aí, pescando algumas iniciativas, todas essas aqui são públicas, né? A gente pescou algumas iniciativas públicas, inclusive uma brasileira aqui, para dar de exemplo para vocês. O que os bancos estão fazendo, né? Uma das iniciativas que os bancos estão tendo é criar fábricas, labs digitais e iniciativas de empreendedorismo para criar ecossistemas de inovação, né? Então, por exemplo, o Scotiabank, a melhor experiência para 21 milhões de clientes através de um lab digital. O Wells Fargo criou um Digital Lab, simplificar a vida financeira dos clientes. O Deutsche criou um Innovation Laboratories para melhorar as operações bancárias digitais e evitar novos entrantes no mercado. O Citi criou uma unidade de negócio, Citi Fintech, para desenvolver os serviços bancários móveis, ou seja, ele vê isso como core. O HSBC criou o Fintech Innovation Labs, promover novas tecnologias, startup e parceiro no banco. E o Itaú, recente também, criou aí o Cubo, por exemplo, para criar um ecossistema de startups e fomentar a inovação. Todos esses que estão na tela aí são bancos super mega tradicionais, consolidadíssimos no mercado, que estão atentos a todas as questões que têm que acontecer e que estão acontecendo do ponto de vista dessas transformações e buscando iniciativas de fazer frente à necessidade de transformação. Outra coisa que está acontecendo muito forte os bancos estão tentando e criar novas iniciativas de entender melhor o que é essa necessidade evolutiva do cliente, né? Como a gente viu ali. A gente vai mudando a nossa expectativa, a nossa perspectiva do que os bancos vão nos entregar na medida em que a gente vai tendo outras experiências com outros segmentos, né? Uma vez que a gente usa o Airbnb, a gente não quer mais ter a inconveniência de usar uma locadora de imóvel para alugar um imóvel por temporada. Falar, isso não tem mais o menor sentido, certo?
Então, da mesma maneira que a gente vai tendo, né, experiências como pessoas físicas em outros negócios, a gente espera que os bancos também vão nos dar esse tipo de experiência. E aqui tem algumas, né? O Barclays, por exemplo, criou uma que chama Pingit, que serve para enviar e receber dinheiro instantaneamente, capturar item em vitrine de varejo, facilitar a nossa compra e facilitar o pagamento. Outra aqui, e-Garantia da Turquia, o Standard Chartered da China. Tem um app que envia ofertas especiais com as marcas dos comerciais favoritos, ou seja, facilita, entende as suas preferências, quer compreender melhor o cliente, né? Tem muita tecnologia analítica em cima disso, para compreender melhor o cliente e trabalhar melhor todos os temas que dizem respeito aos interesses do cliente. O Bank of America também está fazendo muita análise de dados para poder melhorar suas políticas de cashback, por exemplo, em pagamentos de cartões. O banco Commonwealth Bank, por exemplo, usa um aplicativo de realidade aumentada. Então, tem muitas iniciativas, né, que estão buscando melhorar o entendimento dos bancos sobre aquilo que os clientes esperam fazer e trabalhar e etc. E aí a gente vai trabalhar dois casos aqui interessantes. Um deles é reputado globalmente, trabalha conosco também. O pessoal do BBVA virou um caso de estudo de Harvard. O BBVA é um dos maiores bancos espanhóis, né? Está presente em muitos países, aí, um banco super internacional. Virou um estudo de caso em Harvard sobre o que eles estão fazendo em transformação digital. Um dos movimentos que esses caras estão fazendo, aparece nesse nosso próximo slide aqui, é adquirindo outros bancos que têm posições digitais, né? Então, se eu sou um banco tradicional e eu quero aprender como que um banco digital trabalha, um dos movimentos que eu posso fazer é de adquirir essas companhias. Então, por exemplo, esse Atom foi comprado aí no final de 2015 pelo BBVA, foi a segunda aquisição consecutiva em cima de bancos de posicionamento completamente digital, né? Aqui no Brasil, a gente teve aí, há 3 meses atrás, o nosso agora ministro da Economia, era presidente do conselho da JF, lançou o Banco Original, foi o grande, né, além do Zambolt, foi o grande garoto propaganda, lançou o Banco Original já como uma instituição financeira completamente digital, ou seja, que se posiciona de uma maneira completamente digital. Então, a gente vê vários movimentos, né, como vocês conseguiram observar nesses exemplos aqui, tanto os tradicionais tentando evoluir e fazendo, né, criação de labs, compra de empresas especializadas nesse assunto do digital, criação de novas empresas que vão ocupar esse espaço para poder fazer frente a todas essas mudanças, né? E isso, no limite, né, impacta, evidentemente, na visão do relacionamento com esse cliente. Ou seja, a gente começou lá das pessoas, passou pelos competidores, passou pelo que as instituições financeiras estão fazendo, até chegar na visão de que o relacionamento com o cliente mudou e, fundamentalmente, haverá, como a gente viu ali no slide anterior, 2 grandes categorias. O cliente que vai se relacionar de uma maneira tradicional, certo? E no banco tradicional, o que eu preciso? O meu posicionamento eu preciso ser o melhor possível na minha prestação de serviço. Claramente, se a gente falar do mercado brasileiro, isso tem a ver muito com uma relação custo-benefício, né? Tarifas versus aquilo que é entregue, de que maneira esse banco entrega valor para mim, né? E cada um deles, de alguma forma, tem a sua maneira de se posicionar. Se você pegar os 5 grandes bancos, né? Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, cada um deles tem a sua maneira específica de tentar entregar valor ao seu cliente, ao passo que aqueles que vão tentar um posicionamento, né, disruptivo, original, por exemplo, que a gente acabou de falar, eles vão tentar liderar a mudança, liderar o processo de inovação, passar na frente dos demais no que diz respeito à entrega dessa inovação. Nos 2 espaços, né, do ponto de vista estratégico, tem possibilidades de trabalhar de uma maneira que vá realmente influenciar ou atrair mais clientes e fazer com que o negócio seja bem sucedido. Então, isso é nosso grande pano de fundo. E onde que a gente chega, né, na história do Agile Banking? No que eu tenho que fazer, né? Ou seja, se eu sou um banco, considerando todas essas informações que eu acabei de receber, quais são as minhas potenciais iniciativas? E é isso que a gente vai dividir um pouquinho aqui
do estudo da GFT com vocês. Eu vou parar um pouquinho, 30 segundos, para verificar as perguntas, porque está piscando a minha telinha aqui. Vamos ver. Algumas pessoas estavam potencialmente sem o áudio funcionando, mas acho que isso foi resolvido no painel de perguntas e respostas. Está tudo ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ok. Então, vamos seguindo aqui para o que eu tenho que fazer, então. Dentro da GFT, a gente trabalhou alguns conceitos, né, que vão fomentar essa visão de Agile Banking, principalmente através, então, da digitalização da prestação de serviços, né, ou seja, de uma transformação digital que vai acontecendo nos bancos. Como a gente falou, temos alguns clientes da nossa base, bancos super grandes, tradicionais, clássicos, presentes no mercado há décadas, como bancos completamente digitais, né? A gente tem essas duas naturezas de clientes, e a gente enxerga que a transformação digital, ela poderia ser visualizada através de 3 grandes pilares. Um primeiro pilar ligado a uma ideia de uma abordagem antropocêntrica, ou seja, o que é isso? Eu vou me concentrar naquilo que as pessoas necessitam, certo? Então, o ponto de partida aqui são as pessoas. Isso é bastante diferente de uma visão concentrada simplesmente em produtos, né? Uma visão concentrada em quais são as ofertas que eu tenho que fazer. Por quê? Porque são os melhores produtos que eu posso oferecer. E isso tem muito a ver, então, ao me concentrar nas pessoas, ao ser antropocêntrico, ao pensar na experiência do cliente. Então, tem muita gente pensando em redesenhar a experiência do cliente. Design Thinking é uma prática muito interessante para poder repensar a experiência do cliente. Como vocês viram ali, muitas iniciativas relacionadas com um melhor entendimento de como esse cliente se comporta. E aí está chique falar sobre Big Data e Analytics, mas fundamentalmente a ideia é capturar esses vários tipos de comportamento, né, de como esse cliente se comporta, tentar compreendê-lo melhor e tentar fazer, de novo, ofertas, serviços, etc., que estão mais relacionados à necessidade real que esse cliente está me demonstrando. Isso não é só do mercado financeiro. Ontem mesmo a gente estava aqui conversando com um cliente de produtos de consumo com exatamente o mesmo tipo de preocupação. Eu quero capturar isso para poder entregar melhor para o meu consumidor final. E, evidentemente, a ideia do omnichannel, ou seja, ninguém mais pensa em entregar nenhum tipo de serviço que não esteja disponível em omnichannel, né? Ou seja, e se pensa já começou atrasado. Segundo grande aspecto, especialmente para os bancos tradicionais que se transformaram em bancos evolutivos, é o tema das mudanças organizacionais, né? Então, essas mudanças organizacionais, elas, digamos, põem aí um certo desafio em equilibrar o banco digital com o banco tradicional. Isso é muito distante de ser óbvio para uma organização de grande porte. Várias delas, né, uma ótima comparação de um cliente há umas 3 semanas atrás, falou, nosso banco digital é a nossa equipe de Fórmula 1, aqui a gente pode pilotar as coisas, não dá para fazer rollout na montadora. Então, a maneira de pensar foi que o banco digital é uma célula de inovação, de novas iniciativas, etc., né? Aí entra o tema das metodologias ágeis, ou seja, entra um tema de processo, ou seja, como é que o meu processo é transformado no sentido de eu dar conta dessa transformação digital. E o terceiro grande pilar tem a ver, evidentemente, com uma transformação tecnológica, onde nós, GFT, nos concentramos mais, né? Que diz respeito à metodologia aplicada ao tema tecnológico, né, especialmente ao software, metodologias de inovação, a arquitetura estar mais pronta para receber essas inovações, etc., e as práticas de DevOps. Eu vou comentar algumas delas aqui na sequência antes da gente chegar no nosso caso, né. Então, a Agile Banking é parte de uma transformação cultural, né, centrada em pessoas, cuja ideia é criar colaborações multidisciplinares. Isso não é um tema puro de IT, pessoal, não é.
Ou seja, já dado que estamos pensando em entender melhor o que as pessoas esperam, lembra da abordagem antropocêntrica ali, eu preciso ter colaboração multidisciplinar, eu tenho gente de marketing, eu tenho gente de produtos, eu tenho gente de relacionamento com cliente, eu tenho gente de vendas, eu tenho gente de IT, evidentemente, pensando em criar essas novas experiências. Um dos grandes princípios que está nisso é a ideia de que eu vou aprender por erros, ou seja, para eu conseguir essa visão mais ágil de inovação, eu preciso, e normalmente eu vou observar falhas mais frequentes, mais rápidas e mais baratas, o que significa que eu vou estar mais disposto a pilotar coisas, né? O desenho que vocês estão vendo do lado direito aí é da metodologia da GFT, que eu vou comentar um pouquinho mais com vocês, que está presente dentro do nosso Digital Lab. E, obviamente, fazer uma coisa dessa requer um patrocínio forte, ou seja, como qualquer coisa que é transformadora, se não tiver um patrocínio forte, morre, porque na primeira falha que você tiver, a pessoa é demitida, e se não entender que a falha é parte do processo de melhoria e de inovação, a gente vai acabar se perdendo, né? Falando um pouquinho, então, da inovação, né, e como que a gente trabalha, especificamente dentro da GFT, fundamentalmente, nós temos duas grandes maneiras de trabalhar com esse assunto. Essa aqui é uma delas. Eu parto de um determinado desafio, esse desafio está vindo do cliente. Eu também posso ter uma segunda maneira de criar um desafio a partir da própria GFT, enxergando o que os nossos potenciais clientes vivenciam e gerar inovações a partir daí. E eu tenho um processo que sai de uma visão desejável. Então, exemplo, eu quero melhorar o meu processo de contratação de um determinado crédito imobiliário, até chegar numa visão viável, ou seja, como é que eu consigo, através dos recursos digitais, melhorar a contratação desse produto de crédito imobiliário. Eu quero melhorar a contratação de um produto de seguro, de capitalização. Eu quero melhorar o processo de renegociação de uma dívida. Como é que eu consigo fazer isso? Eu quero melhorar o processo de relacionamento entre os meus gerentes de relacionamento e os meus clientes-chave, pessoas jurídicas. Então, criei o desafio e, a partir do desafio, eu entro num processo de inovação. O nosso lab é um vetor muito forte para trabalhar esse processo de inovação. E aí, a partir disso, como eu falei para vocês, a gente vai buscar aí três grandes vetores, né, de metodologia, de arquitetura e de DevOps, ou seja, arquitetura eu vou falar um pouquinho mais para vocês dos grandes princípios que a gente está tentando seguir, num slide a seguir, mas a metodologia, né, a gente tem crescido muito a adoção de metodologias ágeis, né, especificamente entrega contínua, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, para poder viabilizar essa ideia de Agile Banking. E dentro do DevOps, né, é garantir que toda a cadeia de fornecimento de TI se movimente na mesma velocidade, né? Então, não adianta eu ter uma prototipação super rápida se o meu desenvolvimento é lento. Não adianta eu ter a prototipação e desenvolvimento super rápido se o meu teste é lento. Não adianta eu ter as três coisas rápidas se a minha homologação depois não funciona. Ou seja, eu tenho que fazer com que o todo, inclusive a infraestrutura, consigam andar no mesmo nível de velocidade. Falando então um pouquinho da visão aí de metodologia, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante com muitos clientes é o tema de entrega contínua. Dentro de entrega contínua, eu queria destacar com vocês aqui o tema das metodologias relacionadas com Scrum e equipes multidisciplinares, né? Então, a gente tem isso, e depois, para quem quiser mais detalhes, a gente consegue detalhar, tanto para projetos que têm uma visão final, né, de roadmap, de onde que eu quero chegar, quanto para projetos que são bastante experimentais também, ou seja, que têm uma visão geral, mas sem detalhes do como chegar, né? Então, aí tem uma coisa muito interessante. A gente está vendo no mercado muitas iniciativas de API aberta, né? E para o banco traduz isso aí nos projetos de Open Banking. A gente tem visto isso acontecer bastante aqui no mercado. Inicialmente no Brasil para uso interno e depois para uso de parceiros externos. Então, isso é uma outra coisa também que facilita muito os temas da entrega contínua, né? Viabilizando que os sistemas core que estão no banco vão ser consumidos por outros aplicativos, inclusive de terceiros.
E, finalmente, no tema de arquitetura, a gente tem procurado botar em cima da mesa um conjunto relativamente amplo de princípios que vão tentar ajudar o quê? Que não só eu consiga fazer a primeira entrega, né? Então, pensando nessa ideia de entrega contínua, evolução contínua, melhorias contínuas, não só a primeira entrega seja rápida, mas que na medida em que esse sistema, né, todo esse arcabouço tecnológico aí se consolide, eu consiga fazer com que esse cara não desacelere do ponto de vista da sua manutenção, ou que desacelere menos, né? Não vamos ser aqui, como é que se diz, ideais, vamos ser excelentes, já que está muito bom. Então, alguns desses princípios estão aí no slide para vocês, né, de arquitetura, por exemplo, colaborativa, onde ao mesmo tempo eu penso no design emergente, ou seja, na minha necessidade imediata, mas eu de alguma forma também olho o meu médio prazo, coisas que não aparecem nos meus requisitos funcionais imediatos. Eu tento fazer com que a arquitetura seja incremental, ou seja, que eu progressivamente vá acrescentando novas características. O sempre bom aconselhamento do keep it simple, então só do tamanho que precisa ser, passível de teste, disponível do ponto de vista de abertura de inovação para outras equipes. Isso não é um tema só das pessoas que trabalham especificamente no tema técnico. Que a arquitetura possa ter jornadas, ou seja, que dentro de uma determinada, o ciclo épico ali, ela é estável e ela vai mudando dentro de um próximo ciclo épico, e que ela vai resolvendo dúvidas, especialmente através de prototipação. Esses são os grandes princípios aí que a gente está tentando trabalhar do ponto de vista de arquitetura para Agile, quando a gente está conversando com um cliente que pretende, então, seguir esse caminho de transformação digital. Antes de passar aqui ao caso, eu queria deixar aberto novamente aqui para ver se alguém tem alguma pergunta aqui a fazer. Ok. Bom, pessoal, falando um pouquinho então de um caso, esse é um cliente nosso que a gente já trabalha há muitos anos, né? E que atuamos no tema de transformação digital com eles. Se tornou um caso bastante importante. Banco de varejo que veio, de novo, da perspectiva totalmente tradicional, né? E que vem se transformando como um banco que se reposiciona para atender também aqueles clientes, né, que têm as suas preferências digitais cada vez mais, com novos serviços mais inovadores, novas formas de atender, etc, etc. Né? Então, eu voltei aqui aos pontos lá que a gente tinha captado para dividir com vocês algumas das iniciativas desse cliente para viabilizar a tal abordagem antropocêntrica, as mudanças organizacionais e a transformação tecnológica. Começando pela abordagem antropocêntrica, né? Esse cliente criou algumas iniciativas internas de governança de dados do cliente, ou seja, como é que eu efetivamente gerencio o comportamento, os dados que refletem o comportamento do cliente e as suas preferências. Criou, de novo, um Data Lab, então isso a gente tem visto como uma prática bem repetida, né? Então, o Analytical Data Lab, para poder fazer a análise desses dados, e a gente sabe que tem skills muito específicos aí nessas pessoas que vão explorar esses dados e chegar a algum tipo de insight ou algum tipo de proposição para atender a nichos específicos, né? Isso aumenta o tema da personalização de uma maneira bastante significativa. Outra iniciativa interessante deles é investir muito nos temas de UX, né? E trabalhando em UX, por exemplo, por meio de uma aquisição de uma empresa especialista. Eles compraram uma empresa em São Francisco, especialista só no tema de UX, para poder ter mais velocidade em fazer as transformações, né, de user experience necessárias
nos seus vários canais, né? Em relação às mudanças organizacionais, criar uma área específica para os temas de inovação. Isso também, enfim, a gente vê estruturas organizacionais diferentes que vão permitir e viabilizar os temas da inovação corporativamente falando. Mas esses caras priorizaram isso de uma maneira bastante importante e passaram a adotar metodologia Agile em todos os projetos que estão relacionados com as iniciativas de inovação, ou seja, para que eles já tenham essa visão que a gente vem discutindo aqui ao longo do webinar inteiro. Do ponto de vista de transformação tecnológica, algumas das coisas que foram realizadas criaram, por exemplo, uma arquitetura para interação em tempo real. Isso é uma coisa que é meio lenda há muito tempo, né? Ou seja, como é que eu efetivamente consigo receber um determinado evento. Exemplo, o cliente está no meu caixa eletrônico, está no meu internet banking, está no meu mobile banking, eu percebo que ele fez uma determinada transação, eu tenho inteligência suficiente para processar esse evento em tempo real e soltar algum tipo de interação. Isso está absolutamente longe de ser trivial, especialmente em bancos que têm grandes volumes de clientes e grandes volumes de transações. A gente normalmente está falando aí de potencialmente milhões de transações que estão acontecendo e esses caras conseguem viabilizar isso em alguns canais. O que já era esperado do tema do Omnichannel, ou seja, que os serviços sejam bastante homogêneos nos vários canais que esse cliente opera. A outra coisa que a gente tem visto e que é um benchmark importante, né? Muitos clientes nossos, independente do segmento, a gente tem visto essa discussão frequentíssima, né? No mobile, por exemplo, todo mundo sofrendo com a ideia do framework. O que eu faço? Eu faço nativo, eu faço híbrido. O híbrido eu faço Angular. Que diabo, Angular não é bom mais. Então eu vou usar uma ferramenta para criar os meus... Enfim, vocês veem que esse banco tomou 3 decisões de mudança em 5 anos no framework de front-end de aplicações, o que mostra que nós, nesse momento, estamos vivendo tempos especialmente turbulentos nessa visão de interfaces de aplicações, né? E que a gente tem que estar disposto a mudar se a gente quiser realmente seguir esses novos padrões para que, enfim, seja cool para o nosso usuário, para que ele veja aquela experiência como a melhor possível, para que a coisa pareça, entre aspas, bonita também, etc, etc. A gente tem que estar disposto a fazer essas mudanças, né? E 3 mudanças em 5 anos mostra o ritmo que é necessário, né? Eu tenho falado com os nossos clientes que isso é uma revisão para ser feita minimamente a cada 2 anos, ou seja, a gente toma uma decisão de fazer um aplicativo móvel usando determinado framework. A gente vai mudar daqui a um tempo, não adianta a gente achar que não vai mudar. E, finalmente, incluíram algumas práticas de DevOps dentro das suas práticas, né? Entrou uma pergunta aqui, isso é muito bom, do Elder Clay, Reame, obrigado Elder Clay. Pergunta aqui, diante de padrões de mercado enraizados no mercado financeiro, como ITIL, COBIT e projetos orientados pela linha do PMI, como pode áreas como governança, auditoria, segurança e infraestrutura se adaptar ao Agile no mercado financeiro? Olha, a pergunta é muito boa. Realmente você vê que existe um conflito prático muito grande entre o status quo, a situação atual e as mudanças que tem que acontecer, né? Se a gente voltar naquele gráfico lá do banco tradicional versus banco, né, totalmente digital e o banco evolucionário se dispôs a mudar uma série de premissas e práticas enraizadas na sua organização para poder fazer frente a essas transformações. Obviamente, isso não acontece em todo o escopo de atuação do banco, particularmente dentro de IT. Existem muitos sistemas que vão continuar evoluindo de uma maneira lenta, conservadora, avessa ao risco, etc. Por quê? Porque são sistemas muito, muito críticos
e, naturalmente, não se pode ter neles uma perspectiva experimental. Então, por exemplo, não dá para ter num sistema de gestão de conta corrente uma perspectiva experimental. Talvez dê para ter algum tipo de visão experimental na maneira que o cliente consome os dados do sistema de conta corrente. Talvez eu possa dar para ele uma visão diferente de consultas. Talvez eu possa dar para ele uma visão não por conta, mas por CPF ou por CNPJ, que já é uma super inovação, mas que ao mesmo tempo permite a convivência com um sistema que vai evoluir bastante lentamente. O Derkley continua aqui dizendo que ele está saindo do mercado de mídia e indo para o financeiro, e que em mídia algumas coisas estão ágeis há algum tempo. É verdade, os mercados são muito diferentes. Derkley, eu acho que o principal ponto é esse aí, ou seja, em alguns sistemas que são core e algumas áreas core dos bancos, o ritmo das mudanças continua sendo lento e vai continuar sendo. Então há, de fato, essa visão de que uma parte vai andar com uma velocidade bastante acelerada e vai estar disposta a prototipar, testar, transformar, etc. E uma outra parte não, uma outra parte realmente vai se mover num ritmo mais clássico, vamos chamar assim, porque os erros custam muito, os erros são muito, penalizam muito a visão. Obrigado aí ao Derkley pelo comentário. Então, antes da gente passar novamente ao tema das perguntas, só comentando um pouquinho com vocês, uma das colaborações que a gente fez com esse cliente que a gente acabou de citar aqui com um caso de sucesso, e é reconhecido como um caso de sucesso mundial, foi fazer uma parceria muito forte deles com o nosso Digital Innovation Lab, né? Então, o Digital Innovation Lab é uma prática que na GFT começou na Espanha, há mais ou menos uns 5 anos atrás. O pessoal de Barcelona puxou muito essa visão aí de metodologia, processo, pessoas, lugar físico, etc., para poder produzir essas inovações em parceria com os nossos clientes. Nós trouxemos para o Brasil isso a partir do segundo semestre de 2015, ou seja, a gente agora já está próximo de completar um ano. O nosso Digital Lab fica em Alphaville, né? E lá em Alphaville a gente tem um time dedicado aí para trabalhar com o Lab, que funciona aí com essa escadinha que vocês estão enxergando aí, né, em grosso modo, né? Então, fundamentalmente, a ideia é receber um determinado desafio, né? Então, recebemos um determinado desafio e a gente tem que tentar ajudar o cliente a definir o desafio corretamente. Então, os desafios podem ser desde eu quero tornar mais fácil a coleta de documentos das pessoas jurídicas para poder abrir uma conta corrente. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero facilitar o processo de contratação de uma hipoteca. Eu quero facilitar o processo de inclusão de um dependente na minha conta corrente, etc. Então, tem um determinado desafio. A nossa equipe, então, faz um processo primeiro de exploração, ela olha para o entorno global, nós temos um alcance aí em 12 países, vemos o que está acontecendo, vemos as tendências do nosso mercado e dos mercados que atendem os mesmos clientes. A gente atua, então, depois numa ideia de idealização, cria os novos conceitos para esses novos produtos e serviços, junta a prática de experience design, também muito forte na nossa companhia. A gente tem gente muito forte lá no pessoal de Barcelona, um núcleo grande pra caramba que trabalha com isso, já com um pedaço, uma ponta forte aqui no Brasil. Trabalha com a metodologia, então, de protótipos, isso é importante, e esse protótipo, então, a ideia é que ele gere aí uma visão do que seria um MVP, um mínimo produto viável, para que a gente possa levar isso para uma pilotagem, etc., e no futuro levar para um rollout, né? E aí uma coisa que fica já para vocês que estão aí nos atendendo, a gente tem aí a cada mês aí um que a gente chama de nosso Digital Happy Hour. Então, o nosso Digital Happy Hour, a gente, enfim, convida vocês lá a visitar o nosso laboratório. No final de tarde, a gente conta um pouco dessas experiências lá para vocês, como é que funciona, vocês conhecem a equipe. A gente criou um modelo no qual vai uma pessoa de cada empresa, então de maneira que vocês se conheçam também, vejam pessoas de outra empresa, outras coisas que estão rolando, etc. E depois, como ninguém é de ferro, a gente faz ali uma confraternização
para finalizar o nosso dia. Então, depois, no questionário aí que vocês vão preencher aí no final do webinar, se vocês quiserem sinalizar o interesse de, né, agendar uma ida lá no nosso Digital Happy Hour, ou agendar uma visita, né? Puxa, não posso ir no Happy Hour, mas queria agendar uma visita no Lab para poder conhecer como é que é isso, a gente está super à disposição. Acho que pintou outra pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O Alexandre Rodrigues perguntou: como podemos ter acesso ao material que está sendo utilizado? Alexandre, tem várias coisas interessantes aqui para comentar. Primeiro, o vídeo fica lá no canal do YouTube, então você pode rever quantas vezes quiser e passar para frente, divulgar para os amigos, e só alegria. Também tem uma coisa muito interessante: esse material de Agile tem um white paper da nossa organização, que está disponível no nossa site lá de conteúdos. O pessoal do nosso marketing vai mandar para vocês depois o link. Quem quiser fazer o download, tem o white paper contando isso, contando essas experiências, etc. Tá? Então tem tanto o vídeo quanto o white paper. Vocês vão receber um linkzinho aí para poder fazer o download. E por último, como eu falei, depois se quiser conhecer ao vivo, nós temos aí o nosso Digital Happy Hour, ou a possibilidade de agendar uma visita e tal, lá no nosso lab. Obrigado, Alexandre. O Denilson Santos pergunta aqui: bom dia, dado o altíssimo nível de integração entre os sistemas bancários, canais e core em projetos de transformação digital dos canais, como superar a dificuldade de testar essas soluções dada a falta de ambiente e massa de dados? É como diz o cara do futebol lá, que fase, né? Fica difícil se não tiver o ambiente e massa de dados. Normalmente a única resposta prática para isso aí, Denilson, é efetivamente ter réplicas de ambientes que permitam fazer os testes, né? Então esse pedaço seria bem importante. As outras alternativas que nós temos, mas elas não têm o mesmo alcance, né? E a gente faz normalmente em fases mais preliminares dos nossos projetos. A gente trabalha com mocks, ou seja, a gente faz maquetes das respostas que viriam dos sistemas core para, por exemplo, fazer as inovações nos canais, mas evidentemente que antes de ir para a produção isso não dá certo. Isso dá para prototipar, dá para a gente trabalhar nas fases iniciais aí da inovação, etc, etc, mas a gente não consegue ir até o fim do ponto de vista de um teste consistente. Então, assim, para alguma coisa que efetivamente vai para a produção para frente, precisa ter ambiente, precisa ter massa de dados. A gente tem algumas práticas importantes aí no que diz respeito a teste dentro da GFT, tem uma prática bem forte na GFT do Brasil, que a gente opera com essa visão. Obrigado, Denilson. O Elder Clay pergunta aqui: fintechs seguem espaço naturalmente por conta da escassez de dinheiro e foco mais restrito. O Elder Clay vai trabalhar no Banco Original, que tem recursos abundantes do grupo JF. Vamos ver como que eu conseguiria aplicar meus 7 anos de experiência em Agile por lá. Quem sabe poderemos conversar futuramente. Beleza, Elder Clay? Com certeza. Kleber, ajudando o colega que questionou sobre testes, a solução que encontra é a automação de testes para a geração de massa e testes regressivos. O Kleber aqui, Balieiro, obrigado, Kleber. Dá uma ajuda aqui para o colega dizendo que a visão é automatizar a geração de massa de teste e fazer testes regressivos. O Rafael Kaminenko diz: bom dia, gostaríamos de saber como que um banco digital garante que o documento enviado de forma digital é do cliente e não uma fraude. Rafael, acho que isso aí vale não só para os digitais, vale para todo mundo, né? O tema da digitalização dos documentos é uma tendência que a gente está observando em absolutamente todos os setores da economia, né? E aí tem um montão de recursos diferentes para fazer isso, né? O que está suportado pela legislação brasileira diretamente é o tema da assinatura digital dos documentos. Essa é uma das respostas possíveis. Outra existem algumas tecnologias hoje, cada vez mais provedores especialistas que fazem leitura e algum tipo de extração automática de informações desses documentos e batem eles com regras e batem eles com outras informações. No limite, você pode ter processos de exceção que vão levar a mesas de decisão que são baseadas em pessoas. Obviamente, você não quer que seja tudo baseado em pessoas, porque isso vai ter uma ineficiência operacional muito grande, né?
Então, é como eu sempre digo, não adianta ser tudo digital se no fim você cai num back-office dos 7 anões e o carimbo do em branco, porque vai ser completamente ineficiente. Mas eu diria para você que tem várias respostas aí para isso, e para mim a principal é juntar vários tipos de controles de provedores externos que estão se especializando em validar documentos, biometria, assinaturas digitais, etc., para reduzir os riscos de fraude. Obviamente, isso nunca isenta completamente os riscos de fraude de uma análise documental. Sempre existe algum. O que se procura fazer é reduzir. Obrigado, Rafael. Elisama de Matos pergunta: usar uma metodologia híbrida entre tradicional e agile pode funcionar para inovação? Elisama, eu acredito que sim. A gente na GFT usa bastante essa abordagem. Como eu estava falando, a gente tem alguns... Nós estamos fazendo agora, por exemplo, um projeto para um grande cliente nosso aqui no Brasil, um projeto de desenvolvimento do sistema core de uma determinada área do banco, onde existe claramente uma linha final, né, de escopo, a gente sabe onde a gente tem que chegar, mas nós estamos trabalhando com uma metodologia híbrida. A gente sabe lá o destino final, mas a gente está fazendo sprints, portanto, a gente está usando alguns conceitos de Agile para poder viabilizar inovações e pequenas melhorias e lidar com changes, etc. Então, eu acredito que sim. Acho que a sua proposição é boa de usar a metodologia híbrida entre tradicional e Agile. Valeu, Elisama. Marcelo Augusto pergunta: poderia citar um caso de sucesso de gestão e integração de sistemas legados com as inovações de User Experience? Deixa eu pensar um pouquinho na história de caso. Marcelo, assim, eu acredito que o tema de inovações em canais são as que mais aparecem para nós, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma abertura de conta corrente totalmente self-service acontecendo no canal, ou seja, há uma mudança bastante significativa de experiência do usuário. Ao invés de eu ir a uma agência, ou ao invés de eu dar entrada numa determinada informação para poder abrir uma conta, eu já abro a minha conta completamente dentro de um canal digital, eu tenho uma mudança de user experience. E nesse caso eu me integro no limite com um sistema super mega tradicional de um banco, que é um sistema de conta corrente. Tem um outro exemplo nosso também aqui, que a gente desenvolveu para a nuvem, né? Não é diretamente no segmento de bancos, nos serviços financeiros em seguros. A gente repensou a experiência de você contratar um seguro, né? Então, ao contratar um seguro, se o seu carro for usado, né, por exemplo, um dos requerimentos de muitas seguradoras é você fazer uma vistoria prévia, né? E vistoria prévia, eu peguei o meu próprio caso, né? Eu sou, segurado pelo menos há 25 anos, o que denuncia a minha idade, e praticamente não tive nenhum sinistro na minha vida, ou seja, uma seguradora está careca de saber que eu não sou fraudador. Então não tem nenhuma necessidade de eu ter que levar o meu carro que eu acabei de comprar usado para fazer uma vistoria prévia. Por quê? Porque eu mesmo poderia tirar as tais fotos e evidências, etc., que a seguradora necessita para avaliar o risco daquele veículo. Então o que a gente fez? A gente criou um aplicativo de vistoria prévia digital que está conectado com a nuvem, que recebe todas essas informações. Os peritos, por sua vez, estão, ao invés de se movimentando e gastando transporte, tempo, dinheiro, etc., parados num determinado lugar, recebendo esses dados, essas imagens, né, essas coletas que são feitas pelos próprios clientes. E, evidentemente, eu estou, no final das contas, falando com um sistema super mega tradicional, um legado de emissão de seguros. Então, enfim, tem vários exemplos aí, a gente pode conversar mais, um pouco no sentido de entender qual que é especificamente a tua necessidade. Então, talvez usando o próprio slide que está aí, a partir de um determinado desafio, que tem restrições, como você falou, tem um determinado sistema legado, no sentido de que a gente possa ajudar de alguma forma. Pergunta super boa. Obrigado, Marcelo. Pessoal, obrigado aí pela interação. A gente chegou exatamente no pedaço de perguntas e respostas, mas como nós combinamos bem, vocês já fizeram as perguntas na medida em que a gente foi aqui interagindo, né? O Elder Clay faz mais um comentário aqui. Muita coisa acontecendo no contato entre serviços financeiros e clientes.
seguros como a Use, Minuto Seguro, meios de pagamento no Nubank, PicPay e tal. Hackathon de meios de pagamento nesse final de semana com Mastercard e Facebook como sponsors, enfim. É isso mesmo, o mercado está muito movimentado e a gente está observando muita coisa acontecendo, o que é bom, ou seja, mostra, como a gente viu aí ao longo do webinar, que as instituições não estão paradas não, as instituições estão se movendo, estão atentas às modificações e vão todos vivenciar esses desafios aí que a gente conversou ao longo dessa 1 hora. Pessoal, como chegou aqui no fim do nosso tempo, eu queria novamente agradecer muito aí pela presença de vocês, reforçar, vai ter um questionarinho aí no final, quem tiver interesse aí de conhecer aí o nosso Digital Happy Hour será um grande prazer, o nosso pessoal do marketing vai agendando aí a presença de vocês no Happy Hour, vocês se preparem aí para julho, que a gente vai divulgar então a pesquisa de digitalização em bancos, né, com esse escopo mundial. Estamos aí super contentes que vocês curtiram aí pelas perguntas e tal, isso que a gente apresentou. Beleza? Um grande abraço aí para todos, obrigado, bom dia.